Um defeito de cor. Capítulo 9, continuação. O Rei Guizo. No terceiro dia, estávamos novamente na varanda, junto com várias esposas, quando ouvimos os tambores que anunciavam a presença do rei. As mulheres pararam o que estavam fazendo e se jogaram ao chão, e não tive como permanecer de pé. Primeiro, surgiram os escravos tocando tambores, cantando e entoando aos quatro ventos todos os títulos do rei Guizo. Depois entrou o arauto, bateu 3 vezes a bengala no chão e o anunciou. O rei Guizo, seguido por uns 50 escravos e muitas amazonas, era carregado em uma rede por 4 mulheres enormes. Estava deitado em meio a almofadas de damasco e sendo abanado com leques de penas coloridas que eram bem maiores do que os anões que os carregavam. Ele vestiu um bubu bordado a ouro e usava sandálias com presilhas também de ouro e tiras de prata, e um chapéu de abas largas enfeitado com plumas de avestruz que eram lançadas para cima a cada baforada que ele dava no longo cachimbo. Passado o espanto inicial, fiquei olhando para o rosto dele, que de fato me lembrava muito a Aguntimé. E, contrariando o que eu tinha planejado, foi a primeira coisa que falei quando fomos apresentados pelo Sr. Nicholas. Ainda bem que não a chamei de Maria Mineira Anaê, pois senão teria que dar muito mais explicações. Todos ficaram surpresos quando eu disse o nome dela, mas principalmente o rei, que fez um sinal para que providenciassem cadeiras para nos sentarmos. Quando percebeu que ele ia permanecer na varanda, o séquito que o acompanhava tratou de se acomodar. Anões e alguns corcundas e albinos se colocaram ao lado dele, abanando-o com flabelos, espantando as moscas com rabos de cavalos presos em bastões de ouro e segurando escarradeiras e paraçóis. Minha cadeira foi colocada de frente para a dele, enquanto as outras, para a esposa e o sogro, o Sr. Nicholas, foram colocadas mais atrás. O rei Guizo se dirigiu a mim diretamente, o que era uma grande honra. Geralmente ele falava por intermédio de intérpretes, ou então cochichando no ouvido de uma velha senhora que cochichava no ouvido do intérprete, que então se comunicava com o convidado. Isso acontecia mesmo quando recebia quem falava a mesma língua que ele. Escolhendo muito bem as palavras e falando em Fon e Ive, contei aquele meu primeiro encontro com a Aguntimé em São Salvador, e que depois tinha perdido o contato. Ele me pareceu muito emocionado, o que acabou provocando o choro histérico de vários escravos, que gritavam o nome da Aguntimé e faziam saudações aos voduns cujos cultos ela presidia. Ele fez muitas perguntas, como ela estava, se tinha comentado sobre os lugares onde tinha vivido, se estava liberta, se falava sobre ele. Contei tudo o que podia e ainda inventei algumas coisas para deixá-lo feliz. E depois de mais de meia hora de interrogatório, ele saiu da varanda me convidando para almoçar no palácio pessoal dele dentro de 2 dias. Era tudo o que eu queria, mas não pude ir por causa da notícia que chegou a Abomé na noite de 8 de maio de 1849. Uma notícia pela qual todos já esperavam, mas que comoveu todo o reino da Daomé, a da morte do Xaxá, em Uidá. O Palácio Real conhecia apenas o salão onde nos despedimos do rei Guizo, que me decepcionou pela simplicidade, diante do que o John tinha falado sobre os salões do Xaxá. Além de uma poltrona, que não devia ser o trono principal, havia sofás, cadeiras, esculturas espalhadas pelos cantos, e diversas imagens de santos católicos e objetos de cultos de voduns dispostos em pequenas prateleiras que enfeitavam as paredes. Pelo menos as molduras eram bonitas, de ouro trabalhado. Nada mais. E nem tive muito tempo para olhar direito,
pois precisávamos partir junto com a comitiva que faria as honras do rei Guizo no funeral do seu irmão de sangue. Ele próprio não pôde ir, mas mandou algumas de suas mulheres, inclusive a filha do senhor Nicolas, e 2 filhos homens. Também não tive tempo de perguntar pelo pai do Kokumo, o Babatunde, que tinha sido ministro do reino do Daomé. Ao assumir, o rei Guizo tinha trocado todos os ministros que serviram ao Adandozan, mas podia ser que ele ainda estivesse vivo por lá, se fosse vivo, porque, na verdade, tinha sido ministro do pai do rei Guizo, o rei Agongolu, o marido da Agontimé. A comitiva. Éramos em um grupo grande, mais de 300 pessoas, e pelo caminho, o senhor Nicolas e o alfaiate foram conversando sobre o quanto a morte do Xaxá era preocupante para todos os brancos, referindo-se não apenas aos brasileiros, mas também aos ingleses, franceses e portugueses, porque a permanência e a segurança deles na costa africana tinham sido garantidas graças à influência do Xaxá junto ao rei. Para o rei Guizo e todos os reis africanos, os brancos serviam apenas para fazer negócio, para comprar escravos e vender armas. E o senhor Nicolas disse que o Xaxá conseguiu convencê-lo de que era importante para o reino de Abomé que os brancos se estabelecessem lá, que tivessem casa e família, que possuíssem terras e negociassem outros produtos, porque só assim a África poderia se tornar um Brasil ou mesmo uma Europa. Eles estavam preocupados com o que aconteceria a partir de então e com quem seria o novo Xaxá, já que 3 filhos do Francisco tinham condições de herdar o título. Mais tarde falo sobre eles, pois agora quero contar da nossa viagem. O rei nos autorizou a usar paraçóis, pois estávamos indo representá-lo nas cerimônias de despedida do seu melhor amigo, do homem com quem tinha feito o pacto de sangue e de quem recebeu ajuda essencial para assumir o trono, como queria o pai, o rei Agongolu. Diziam que o rei Guizo era justo e preocupado com o povo, e muito bom para os seus escravos, o que teria deixado a Agontimé bastante feliz. Mas ela preferiu continuar no Brasil. Preferiu levar o culto dos Voduns aos Daomeanos, que, como ela, foram viver na nova terra. Sendo assim, era melhor mesmo que o rei Guizo não soubesse do paradeiro dela, principalmente depois que eu o enganei, escondendo o que eu sabia. O mais interessante daquele cortejo foi viajar ao lado do famoso exército de Amazonas do Daomé, do qual a filha do senhor Nicolas e outras esposas e filhas do rei também faziam parte. Tal exército era composto por mais de 500 mulheres e tinha fama de ser invencível, conseguida na longa sucessão de reinados daquela dinastia dos protegidos de Dan. Rei após rei, o exército se renovava com as mulheres que tinham alguma ligação real, e era temido e respeitado em toda a África por sua coragem e fé. As guerreiras andavam vestidas com calças curtas e camisas longas, sem mangas, e exibiam com muito orgulho o cinto em que ficavam presos uma maçã, uma arma com um cabo comprido que tem em uma das pontas uma pesada bola de ferro dentada e um facão. As cabeças eram cobertas por gorros bordados ou pintados com figuras de diversos animais sagrados no Daomé, como o crocodilo, elefante ou tubarão, de acordo com o batalhão a que pertenciam. Não foi o exército inteiro, mas umas 100 mulheres, acompanhando 2 dos filhos do rei Guizo, os príncipes Daku Dubu e Amuwanu. Elas montadas em seus vistosos e valentes cavalos e eles deitados em redes carregadas por escravos. Na frente, seguiu uma banda formada por escravos batendo tambores e tocando clarinetas, comandados por um arauto, que, quando cruzávamos com alguma movimentação na estrada ou passávamos por uma aldeia, anunciava a morte do Xaxá e exortava os súditos do reino a nos acompanharem.
Aos que não podiam seguir viagem, era pedido que realizassem algum tipo de cerimônia. Atrás da banda iam as amazonas, que também faziam a segurança dos príncipes. E então íamos nós, os enviados de honra, com nossos escravos e serviçais. Acho que no meio daquela gente toda, só eu não tinha escravos. Mas o senhor Nicholas me emprestou 2 para carregarem a minha bagagem e o parasol. Atrás de nós seguiam os escravos do rei Guizo, carregando a bagagem da comitiva e os diversos presentes para o Xaxá e seus filhos. Para cada filho vivo, o rei enviava, entre outras coisas, um pano da costa comemorativo com uma estampa que a partir daquele momento só seria usada para lembrar a morte do Xaxá. Fiquei brava porque os presentes eram apenas para os filhos homens, mas o alfaiate disse que não era por economia, mas sim porque as mulheres não eram consideradas descendência de verdade, pois passavam a pertencer à família do marido quando se casavam. Os escravos ainda carregavam provisões, que dariam para a comitiva e os convidados comerem e beberem durante muitos dias, pois esse tipo de cerimônia dura pelo menos uma semana. O alfaiate disse que estava surpreso com aquela homenagem ao Xaxá, digna de um rei. Entre os soldados caminhavam umas 15 pessoas vestidas de branco, todas muito jovens, quase crianças, que seriam sacrificadas em honra ao Xaxá. Parecia que estavam indo para uma grande festa, a não ser pelos semblantes, que me impressionaram por não estarem de todo tristes ou desesperados, como eu achava que deveriam estar, mas pela resignação. Como não estava acostumada com aquilo, achei uma barbaridade absurda, justificando a alcunha de selvagens que nós, os brasileiros, dávamos aos africanos. Mas nem o senhor Nicholas, nem o alfaiate, também brasileiros, pareciam se importar, e quando perguntei o que achavam, responderam que eram costumes, apenas costumes, que sempre existiram e sempre existiriam. Eu parecia muito mais desesperada que as próprias vítimas, que apenas caminham em direção ao destino. Ainda hoje, sou capaz de me lembrar de alguns dos rostos daqueles jovens que morreram para homenagear a morte, e sempre rezo por todos. Havia apenas 2 meninas, as mais jovens de todo o grupo, e também as que caminhavam com maior altivez, quase com orgulho, como as amazonas. Chegada e funeral. Fomos recebidos na entrada da cidade por um grupo de escravos do Xaxá, tendo à frente 2 de seus filhos, em consideração aos 2 filhos do rei Guizo. Houve troca de presentes e saudações, e atravessamos o Idá sob os olhares festivos e curiosos dos moradores, que estavam nas ruas apreciando o movimento. Era enorme a concentração de pessoas no forte e em Singbomei, onde o corpo estava sendo velado. Uma multidão de escravos estava espalhada pelo pátio, chorando e rolando no chão de terra, que pegavam com as mãos e atiravam sobre as próprias cabeças quando algum representante real ou algum filho do Xaxá passavam por eles. Os filhos estavam todos vestidos da mesma maneira, com roupas brancas, uma faixa colorida cruzando o peito e chapéu panamá, sempre seguidos por 2 ou 3 escravos, e às vezes pelas famílias numerosas, que vestiam roupas alegres e coloridas e faziam festa ao se encontrarem com as famílias dos outros irmãos. Vi o Isidoro conversando com filhos do rei Guizo, e depois soube que ele estava tentando evitar os sacrifícios humanos, alegando que o pai era branco e católico, que aquelas coisas não eram necessárias. Vi de longe o Boconon Prudêncio, que estava muito atarefado e nem pôde falar comigo. O Isidoro conseguiu salvar 2 ou 3, mas os príncipes não quiseram desistir daquele costume, dizendo que seria uma desfeita ao rei, que queria prestar uma homenagem ao irmão de sangue. Eu não vi, mas disseram que foi enorme a quantidade de gente na praia, naquele mesmo dia, onde 3 homens foram sacrificados, além de alguns animais. As cerimônias foram presididas pelo Prudêncio, que também fez sacrifícios para os voduns,
e por um sacerdote que tinha viajado conosco e portava o título de Adjarro. Esta é a mais alta função entre os sacerdotes voduns, pois, além de presidir os cultos mais importantes, o Adjarro também é uma espécie de ministro de culto do rei e chefe da polícia secreta do reino. O primeiro Adjarro tinha recebido esse cargo depois de assentar um dos voduns mais poderosos do Daomé, o filho do rei Abaca, o rei que assentou o reino sobre as entranhas de Dan, o chefe de todos os outros voduns, o vodum que guiou o destino da Agontimé, o Zamadonu. Não tenho certeza, mas acho que no Daomé só o Adjarro pode cultuar Zomadonu, pois ele é o chefe dos voduns da família real, cujo culto fica sob a responsabilidade do sacerdote real. As pessoas iam passar a noite toda em Zingmomei, mas eu estava muito cansada e preocupada com os ibejis. Fui para casa. Ainda bem que fiz isso, pois ao chegar lá, encontrei a Jacinta desesperada, se desdobrando para cuidar de 3 chorões, a Geninha, a Maria Clara e o João, porque as outras mulheres que se dispuseram a ajudar tinham ido para as cerimônias, e a Ainá, aproveitando a confusão e o fato de que estava um pouco melhor, tinha fugido. A Jacinta estava furiosa com ela, dizendo que ela era uma ingrata, que depois de eu tê-la ajudado tanto, fugia daquele jeito, abandonando os meus filhos. Fiquei sem saber se concordava com ela ou tentava compreender a Ainá, que só podia ter ido atrás dos próprios filhos. Eu não tinha condições de ir procurá-la, nem de mandar alguém, pois naqueles dias todos estavam muito ocupados com as cerimônias, com hóspedes ou querendo aproveitar o movimento e ganhar um pouco de dinheiro vendendo qualquer coisa. Participei de poucas cerimônias, porque a Geninha ainda exigia cuidados e a Jacinta tinha que dar prioridade a ela, deixando os ibejis comigo. Mas fui uma parte da cerimônia do enterro, realizada em 2 etapas. A primeira na praia, assistida por todo mundo, e a segunda no cômodo reservado para guardar o corpo. Ainda bem que não assisti à primeira, pois, de acordo com os costumes africanos, um moço e uma moça foram decapitados para serem enterrados junto com o Xaxá. Só vi quando enterraram no cômodo com os 3 corpos enrolados em bandeiras, e não consegui evitar os tristes pensamentos que me acometeram. Eu tentava adivinhar quais dos jovens teriam sido oferecidos em sacrifício, e se as cabeças deles, mesmo separadas dos corpos, conservavam toda aquela determinação que demonstravam no caminho. Aproveitei que ninguém estava prestando atenção nos convidados e fui embora, enquanto o Prudêncio, o Adjarro e algumas sacerdotisas davam andamento à cerimônia, que durou muitas horas. O Xaxá já estava morto mesmo, mas os meus problemas ainda eram bem reais, e eu me preocupava com a Ainá. Voltei a Sigmomei apenas para me despedir da filha do Sr. Nicholas, e soube que a comitiva de Abomé estava se preparando para ir embora. As homenagens ainda continuaram por vários meses, com mais de 300 dançarinas se apresentando na praça de Uidá, com sacerdotes imolando animais, e os selvagens e escravos do Xaxá bebendo muita cachaça e dando gritos desesperados que competiam com o estrondo de vários tiros para o ar. Uma verdadeira selvageria, se me permite dizer.